Bem-vindos à Escola de Kabbalah. Hoje, Rosh Chodesh. Hoje iniciamos o mês de Elul, um dos meses mais bonitos e mais importantes. É exatamente o último mês do ano para nós no calendário cabalístico. Daqui a um mês, a gente vai estar vivendo o Ano Novo, o Rosh Hashanah, que representa o início da criação do ser humano, quando voltamos para o mesmo processo para poder recriar as nossas vidas. E é por isso que no mês de Elul nós temos uma enorme oportunidade de realmente mudar nosso destino, de mudar a nossa vida. E se cada um trabalhar mudando a sua vida, nós mudamos a vida da humanidade. É nesse mês que nós podemos resgatar aquilo que perdemos, lembrar, trazer de volta a memória que perdemos ou deixamos de lado. Resgatar quem somos e o que somos. Resgatar o nosso propósito. Resgatar o sentido de vida. Curar. Colocar cada coisa no seu devido lugar. O mês de Elul é um mês que tem seus mistérios e que nós vamos ainda num nível mais profundo do que isso que eu estou te trazendo. Então, me acompanha para poder mergulhar nesses mistérios desse ciclo lunar e poder entender alguns conceitos da Kabbalah que estão e nos são entregues, estão nas nossas mãos. E quando a gente compreende, a gente entende verdadeiramente o sentido deste mês, que é o último mês do ano, que nos dá essa oportunidade para que a gente não recomece uma nova viagem da vida, uma nova história da vida, levando as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas histórias. Mas quem sabe, agora não é o momento em que nós decidimos finalizar o processo que a gente possa estar vivendo e possa não estar gostando. Queria te convidar para que nessa noite, durante esse mês, tu te voltasse para ti e tu pensasse nas tuas questões. Meditando da direita para a esquerda, Yud Gimel Lamed, Pe Zayin Kuf, recebendo as letras hebraicas, através de cada uma nós recebemos a luz espiritual, cada letra é um canal divino. O mês de Elul é um mês em que nós entramos em contato com a consciência do perdão, com a consciência da misericórdia e do arrependimento. Mas a palavra perdão tem um sentido muito mais profundo, a palavra misericórdia tem um sentido mais profundo e a palavra arrependimento tem um sentido mais profundo. Todas elas significam consciência. Elul, Velilu, que significa explorar, buscar, que eles explorem a Terra, é um convite para que a gente entre na dimensão da Terra. Afinal, Elul conversa com o signo de Betulá, o signo de Virgem, um signo do elemento Terra. E o elemento terra fala da nossa vida física, fala da nossa vida corpórea, fala da realidade externa. E é essa realidade externa que nós vamos espiritualmente trabalhar e transformar através de uma consciência de perdão, misericórdia e arrependimento. Nesse ciclo lunar, é um ciclo que nós somos convidados a rever, reorganizar, separar o joio do trigo, o que é bom do que não é, o que serve do que não serve, no nível espiritual mais profundo. Por isso que se diz que é no nível do DNA. É o momento de purificar as nossas vidas, purificar as áreas, os campos, a terra, o corpo, e essa purificação é uma retirada dos bloqueios das cascas no nível espiritual. Nossas vidas, elas são desenhadas muitas vezes com várias questões de dificuldade, de sofrimento, de bloqueios que nós não enxergamos, não percebemos. A Cabala ela mergulha num nível para poder fazer com que cada um entenda, no nível da raiz, no nível espiritual, no nível invisível, as coisas que estão amarradas e que se repetem o tempo inteiro. A vida, no final, ela se repete.
É um eterno processo kármico, porque vivemos o tempo inteiro sobre a lei espiritual de ação e reação. E nesse mês é um mês em que podemos modificar essas repetições e poder encerrar. Virgem representa a nossa vasilha, representa um vaso, representa esse cenário que tu tem da tua vida, que é um cenário como uma vasilha e é considerado um cenário feminino. E nós temos então a possibilidade de fechar os olhos e organizar essas energias que, na verdade, acabam se manifestando como realidade física. E podemos, durante esse mês, colocar cada coisa no seu lugar. Podemos nos reencontrar. Podemos limpar os nossos canais para abrir para nossa introspecção, nossa intuição, percepção, nos organizando energeticamente para poder trazer qualidades que nós deixamos de lado, porque na nossa desorganização energética, nós entramos no caos e vamos nos perdendo de nós mesmos. Entramos no signo de Virgem, signo feminino da Terra, da inércia e da introspecção. Signo que nos convida à renovação, à busca da novidade, à busca da limpeza e da purificação. Nos convida para um período de autoanálise. E é por isso que esse signo, sendo feminino, lembra o quanto uma mulher, ela se apega muito mais aos detalhes e à análise da vida, na busca de perfeccionismo, olhando para os detalhes até muitas vezes insignificantes, o que nos leva a perder muito tempo, se preocupando muitas vezes em excesso, mas buscando a correção dos detalhes e a correção de si mesmo. Durante esse ciclo de Virgem, nós podemos voltar a um estado virginal, porque o que a gente precisa entender, uma das mecânicas que existe dentro da Kabbalah, é que nós existimos numa condição de perfeição, mas com o andar da vida, nós fomos nos desviando e fomos acumulando uma quantidade muito grande, seja de informação errada ou de ação e reação, que foi criando a condição que a gente vive hoje. Nesse mês, nós temos a oportunidade de remeter a mente para anterior a todo esse acúmulo de uma história que foi criando bloqueios. A gente diz, nós podemos voltar no tempo para o período anterior ao desvio, ao erro, pois o desvio e o erro foram criando os bloqueios que criaram outro desvio, que criaram outro desvio, que criaram outro desvio. Então, nesse momento, a gente tem a oportunidade de limpar essa história, para parar de repetir. E isso é esse retorno a um estado virginal. Enquanto o Virgem, na sua dimensão corpórea e terra, regido por Mercúrio, um planeta ligado à mente, ao intelecto, que coloca a razão para poder fazer a separação do joio do trigo e selecionar as melhores sementes, fazer uma triagem, uma distinção, particularizando cada coisa, cada grão e colocando cada coisa no seu devido lugar. É nesse período que a gente tem a condição de poder separar o que é bom e o que é ruim. Que podemos ordenar, limpar a casa, colher os frutos e o resultado de todo um processo de um ano inteiro. Podemos chegar à conclusão que nossa terra está estéril, ou podemos apenas colher o que nós plantamos e agora, durante todo esse ciclo, a gente vai limpando essa terra, colhendo e vai deixando ela estéril, aberta, limpa, pronta para receber um novo ciclo de sementes. O que você gostaria de mudar durante esse mês?
O que tu estás buscando que dê certo na tua vida durante esse mês? Esse é o mês de voltar para dentro, de retornar à consciência. Esse é o mês de poder ir em camadas mais profundas do nosso ser para poder corrigir aquilo que nós não vimos, não percebemos e não conseguimos corrigir durante todo o nosso ano. É o período que nós chamamos de Techuvá. Techuvá é considerado uma técnica meditativa. Techuvá pode ser considerado uma linha de pensamento e de estudo dentro da própria Kabbalah. Techuvá significa retorno, volta. Significa regressar, reverter, retroceder, fazer de novo, voltar-se, converter-se, retornar, recair, tornar-se, transformar-se. Techuvá é normalmente, dentro da tradição judaica, traduzido como arrependimento. Mas, na verdade, é muito mais um sentido de consciência, porque tu volta para dentro, tu volta para um lugar, ou tu volta para o estado da semente, ou o que a gente vai ver como virgem, como um signo feminino, ele vai representar uma letra do nome de Deus, uma letra feminina, a letra Re. E é um momento em que nós retornamos à letra Re, nós retornamos ao útero, nós retornamos ao lugar onde podemos corrigir os processos de troca, pois todos os erros que nós cometemos e que foram criando bloqueios, eles começaram porque nós paramos o processo da troca. Respirar é troca, fazer a vida evoluir é troca, trabalhar é troca. Viver é troca, amar é troca, estudar, aprender é troca, tudo é troca. Mas quando nós entramos num lugar de comodidade, de estagnação, quando queremos receber tudo de graça, quando reclamamos que queremos receber sem dar nada em troca, nós saímos desse processo, nós saímos da vida, porque a vida ela só acontece porque existe a troca. Então, exatamente no mês de Virgem, e por isso o nome Virgem, é quando você consegue limpar a informação que tu carrega no teu pendrive, na tua mente, para poder começar de novo. Você consegue limpar os defeitos, você consegue arrumar os erros. E assim, durante esse mês, a gente se envolve com o que a gente chama que é o perdão do Kadosh Baruch Hu, que é o perdão de Deus. É nesse mês que nós nos conectamos ao grande rei Salomão, no Cântico dos Cânticos, quando o nome do mês, o mês Elul, representa a frase Anile Dodi Vedodili, eu sou do meu amado e meu amado é meu. E que representa um canto para Deus. Quando se diz que nesse mês Deus quer se aproximar de nós. Então o rei, porque o simbolismo no Zohar de Deus é o rei, ele desce ao campo, e o campo é o campo de energias que nós somos e vivemos para poder visitar os seus súditos, para poder visitar cada um de nós e poder nos ajudar a fazer essa correção. Deus se aproxima de nós, isso significa que ele está em estado de perdão. E ele se aproxima de nós como a luz entra fortemente na nossa vida, nos ajudando a despertar, nos colocando em movimento, porque para a luz realmente entrar, nós precisamos deixar a luz entrar e ela expandir dentro de nós. Não é pegar a luz para si. E pegar a luz para si nos gera toda uma atitude reativa, uma repetição, toda uma forma negativa de ser, pensar, falar, olhar e viver. Esse mês, por esta visita da luz nas nossas vidas, podemos mudar as nossas rotinas, podemos ver novas oportunidades, vencer a nossa comodidade, vencer a nossa preguiça, vencer as coisas que estão amarradas na nossa vida. É nesse mês
que nós despertamos uma consciência, uma consciência que faz com que possamos fluir. Mas essa consciência só vem pelo perdão. O perdão pelos pecados que nós cometemos com crueldade contra a vida, sem voz política ou poder econômico. São todos os erros que cometemos diariamente através das nossas reatividades. Nesse mês, recebemos a visita e a energia do planeta Mercúrio. Mercúrio, que começou extremamente forte junto com a lua nova desse ciclo. Mercúrio, que vai estar extremamente forte durante os eclipses lunares e solares que nós temos no dia 7 de setembro e dia 21 de setembro. Mercúrio, que é a comunicação, que é a fala, que é a verdade. Mercúrio, que é a nossa atenção, a nossa vigia. Mercúrio, que é o nosso movimento, os papéis. Mercúrio, que é a viagem, que é a nossa carruagem. Mercúrio, que na verdade representa no mês de Virgem todas as qualidades virginianas de saber separar o joio do trigo. O divino e a criação do alfabeto, a comunicação e a expressão e o próprio DNA que Mercúrio representa. Mercúrio faz o papel do analisador, do curador, do crítico, aquele que aprendeu a separar o joio do trigo. Então, como esse mês, um mês cheio de sinais no céu, um mês intenso astrológico, um mês em que podemos despertar. Mas é despertar no nível interno, no nível da célula, no nível do espírito. Kokav, Mercúrio, que representa todo o poder divino e todo o poder das letras hebraicas. Porque o nome Kokav tem a relação com o número 26, que representa o tetragrama, o nome de Deus, e com o valor 22, que representam as 22 letras do alfabeto hebraico. Mês que também tem essa força enorme, que é de cura, olhando da direita para a esquerda, o código que aumenta a nossa imunidade, que traz de volta a nossa memória de quem nós somos e o que nós somos. Mem Reishim, Mahash. Ela vai participar da aula. Dá um oi para todo mundo. E é claro que quando a gente inicia o mês de Virgem, nós precisamos procurar todas aquelas pessoas que amam arrumar a casa, arrumar os guarda-roupas, arrumar absolutamente tudo. Quem de nós absolutamente ama arrumar o guarda-roupa, ama fazer uma faxina? Então eu te convido. Se até então tu está sempre colocando para frente esse momento de organizar as tuas coisas, organizar a tua vida, esse é o momento para que tu aprenda a organizar a tua casa, organiza teu trabalho, organiza a tua agenda, organiza tuas emoções, organiza a tua mente, organiza teu mundo espiritual. Esse é o momento. E essa organização, ela é fundamental para que a vida de todos deixe de ser uma vida tão desorganizada e tão caótica. Colocar cada coisa no seu devido lugar clareia a nossa vida, aumenta o fluxo, faz com que as coisas aconteçam, faz com que possamos reconectar com a energia da troca, a energia literalmente da vida. Betulá, a Virgem, é a noiva, é a matriarca Rebeca, é a dimensão da vasilha, do feminino. É essa terra virgem, que nada mais é do que a própria terra prometida. Como um jovem desposa uma virgem, assim teus filhos te desposam. Isso significa exatamente a nossa entrada na nossa terra prometida, a terra do leite e do mel, que acima de tudo está dentro de nós.
E é nessa energia do feminino, que é a energia onde entramos para dentro, para poder encontrar essa vasilha que nós somos e reorganizar a nossa vida interna. Vivemos tão fora, tão externamente, que esquecemos e frequentemente prometemos para nós mesmos: eu vou parar, eu vou pensar, eu vou botar cada coisa no lugar, eu vou repensar as minhas coisas. Agora, esse mês é o momento de fazer isso, de realmente limpar a vasilha, limpar a mente, limpar o coração, limpar a casa, para que a gente possa nos conectar com a vasilha que vai receber uma nova semente. Tu não consegue receber uma nova semente se tu está vivendo um grande caos, se a casa está um caos, se as gavetas estão um caos. Organiza. Começa organizando pela fisicalidade, depois vai organizando outras dimensões para poder receber a semente sem julgamento, receber a luz sem julgamento, sem dor, sem sofrimento, mas só com alegria e felicidade. Isso significa receber as oportunidades sem karma, é receber com felicidade. Sabe quando tudo dá certo, tudo é perfeito? Isso é receber sem julgamento. E isso só acontece quando a gente consegue expandir a nossa vasilha, e que significa também expandir a nossa consciência. E conhecer um estado de shalom dentro de nós, um estado de paz, que na verdade se conquista pela harmonia dos opostos, e que nós podemos então, nesse momento, limpar a nossa terra para receber as águas, para receber os céus, para receber o fogo, para reequilibrar todas as energias que nós estamos vivendo, porque a harmonia dos opostos não é os opostos do mundo de fora, mas é os opostos que existem dentro de ti. Quando nós vivemos dentro de um jogo caótico de incoerências internas, quando queremos uma coisa e fazemos outra, quando a maioria de nós estuda Kabbalah, estuda um monte de coisa, mas na verdade a sua vida, no fundo, não mudou nada, porque é uma incoerência, porque é uma dissociação de partes do teu ser, porque tu não consegue trazer para a prática, para o dia a dia, porque tu não consegue entender que a espiritualidade ela é vivida no dia a dia, em cada momento, em cada segundo, com todas as sensações mais loucas, mais estranhas que a gente pode viver. É aqui e é ali que a gente coloca todo o nosso conhecimento. É nesse ciclo de Virgem que nós nos tornamos todos a noiva de Deus e nos preparamos para um casamento, pois, na verdade, o sexto mês, ele vem antes, óbvio, do sétimo mês, que é a representação de Libra, que é a representação do casamento. O signo de Virgem é um signo de noivado, e nós estamos nos preparando para nos casar. E nos casar pode ser consigo mesmo, pode ser nos casar com a vida, nos casar com a luz, nos casar com Deus, nos reaproximar daquilo que nós estivemos tão distante. Por que não nos preparar para fazer isso? Então, nesse ciclo, nós preparamos o nosso casamento. Por isso que vamos introjetando a frase Ani Vedodi Vedodi Li. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Quando nos tornamos um só, mas não deixamos de viver o nosso eu separado, mas criamos um lugar e um espaço para uma terceira via. Criamos o espaço para poder trazer algo muito maior. Ani Vedodi Vedodi Li nos ajuda a entender que durante agora 40 dias, que é do primeiro dia de Elul até 40º dia, que é o Yom Kippur, o dia do perdão, nós estaremos num processo de introspecção para poder ascender o Monte Sinai, para poder expandir a consciência
e compreender de uma forma profunda o verdadeiro sentido e significado que é o Monte Sinai e que é o perdão. Na frase Anile Dodi Vedodi Li, nós temos a presença de 4 letras Yud, e que elas representam exatamente esses 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai para receber as tábuas. O Yom Kippur, ele representa o dia posterior, quando Moisés desceu com as tábuas. Devido ao pecado do bezerro de ouro, Deus então trouxe o dia do perdão, para poder perdoar. Então, por isso que a gente entra sim no período em que Moisés subiu o Monte Sinai. Então, nós podemos ascender este Monte Sinai espiritualmente para poder receber os mandamentos, que nada mais são do que toda uma energia de vida e que mantém a vida em equilíbrio e em harmonia. Circundai, pois, o vosso coração espiritual, em Deuteronômio 10, 16. Nessa frase aparecem as letras de Elul. Quando nós aprendemos a tirar os bloqueios do nosso coração, nós aprendemos a nos entregar e aprendemos a viver a humildade que o mês de Elul pede para que possamos limpar o nosso coração, limpar a nossa vida, tirando o nosso ego, tirando as cascas e todas as energias negativas que nós podemos muitas vezes nos agarrar. O mês de Elul é um mês que nos convida para poder visitar a dimensão de Binah. Por isso que a Teshuvah é um retorno para a letra Re, Teshuv Rei. E isso significa que é um retorno para Binah. Não é por acaso que na gemátria, na numerologia da palavra Elul, nós temos a mesma numerologia da palavra Binah. São as duas palavras estão interligadas. O caminho desse mês é um caminho para chegar no entendimento, é um caminho para chegar no conhecimento, na compreensão. É o caminho para adentrar o Gan Eden, o Jardim do Éden, as bibliotecas espirituais do entendimento, o DNA cósmico, para poder compreender e receber o propósito das nossas vidas. É Binah, a grande mãe de Israel e o coração de Israel. Não é por acaso que o valor 66 nos leva ao número 13, que é o número que representa a palavra Ahavá, amor, e Errad, e que representa o processo de transformação do ego para poder viver e entregar-se para o amor. Esse mês é o mês do amor. É o mês em que nós tiramos os véus para poder viver de uma forma verdadeira o amor. É o mês que podemos limpar todas os caminhos, todas as dimensões para poder abrir-se para receber o amor. É o mês que ligamos Binah a Malhut para ter entendimento, conhecer o propósito das coisas, entender o caminho, entender os bloqueios, para modificar e não repetir, para purificar e não repetir, para colocar cada coisa no seu devido lugar e não repetir mais a história. Arrumar a casa é arrumar o campo, a saber, que agora é também o nosso tempo, arrumar o nosso tempo. É organizar o tempo e é organizar o tempo, é organizar o templo. Nesse momento, é preciso abrir espaço durante esse ciclo lunar para que tu tenha um momento de dedicação a ti, à espiritualidade, dedicar-se para poder criar o espaço para poder receber Deus, para poder viver a Techuvá. Techuvá, que também representa a resposta, consciência, fazer de novo, recomeçar, retornar, recuperar, voltar-se para Deus, voltar para a sua essência, voltar para a sua alma, que muito representa viver uma grande transformação. A Techuvá, que é Shuv Rei, é retornar para uma dimensão de troca, retornar para a consciência da vasilha que essa letra representa,
E essa letra ela é tão importante que ela aparece duas vezes no nome de Deus. Para quem conhece as letras hebraicas, ela é uma letra que ela é desenhada com a letra Dalet, que é uma porta, e a letra Yud é uma porta para o divino, é uma porta para Deus, é uma porta para a semente, semente que deixamos esquecida. Durante todo esse mês, as orações que nós podemos fazer, ou normalmente as orações em sinagogas, são junto dessas orações comuns se agrega as chamadas selihot, que são orações de perdão e que carregam um grande potencial de transformação. Durante todo esse mês, nós escutamos o shofar, porque o shofar ele abre e ele quebra todas as cascas que estão no nosso entorno para poder abrir o nosso coração. Durante esse mês, nós experimentamos diariamente o bumerangue. Tudo que nós fizemos durante todo o ano retorna para nós neste mês. Por isso que cada dia, cada hora, cada momento, nós observamos tudo o que está nos acontecendo. Porque o tempo inteiro a gente vai estar lidando com o retorno de tudo que nós plantamos desde o ano passado até agora. E a oportunidade que a gente tem é exatamente de poder corrigir. A gente vai ter 40 dias para fazer isso, porque a gente adentra o mês de Tishrei, o próximo ciclo, nesse processo de transformação, para poder seguir esse caminho de purificação, esse caminho de abertura, esse caminho de expansão e de conhecimento. O que nós precisamos aprender a fazer durante esse ciclo é parar, meditar, entrar para dentro, se perguntar o que nós estamos fazendo aqui, perguntar quais são os objetivos, como nós estamos reagindo à vida e quais os bloqueios que nós sentimos. A oportunidade que esse mês nos dá é que quando tu te propõe a mudar a tua rotina, a mudar os teus vícios, quando tu te propõe a te transformar, tu recebe toda a luz possível de volta. Durante esse mês, nós vamos corrigir aquelas áreas de vida que nós estamos vivendo que se chama curto-circuito. Para quem não sabe o que significa curto-circuito na Kabbalah, é quando tu acha que vai dar certo e não dá. É quando tu acha que tá tudo super correto e aí tu vai entrar em campo, tu vai começar a fazer e aquilo dá tudo errado. Curto-circuito, ele é a própria representação de quando tu acende a luz e ela acende, mas imediatamente ela queima. E aí tu leva aquele susto. Ah, como assim? Ela não acendeu? Curto-circuito é aquele momento que tu tem uma luz, mas a luz, até mesmo por ser tão intensa, ela acaba naquele mesmo momento te cegando. É quando tu morre na praia. Essa é a verdade. O curto-circuito é quando tu acha que tu vai conseguir, mas na verdade tu não consegue de verdade, é deixar a luz entrar e fazer o circuito de troca. Tu não consegue expandir a luz que tu recebe. Tu quer receber a luz, tu quer receber, tu quer que as coisas aconteçam, mas algo em termos de energia não consegue fazer com que haja uma troca naquele momento. Então, naquele momento, tu tem um curto-circuito, quer dizer, aquele circular de energia não acontece. Em que áreas da tua vida que tu não consegue? Normalmente, durante esse ciclo, nós vamos fazer várias correções. Curtos-circuitos, normalmente, eles são consequências do mau uso das nossas palavras. Pelo lashon hara, pela fofoca, pela palavra vazia, pela perda de consciência do poder que existe da palavra. Então, nós usamos a palavra de qualquer jeito. Curto-circuito surge quando nós criamos diferentes formas de idolatria. Idolatria é quando nós damos luz para algo, para alguém que não tem luz. Quando nós damos a nossa própria luz e ficamos sem luz.
Morte tem várias formas como nós matamos as pessoas. Nós desvalorizamos, falamos mal, não damos espaço. Tem várias maneiras como nós cortamos as pessoas da nossa vida. Adultério. Quantas coisas nós não queremos modificar e colocar o nosso jeito? Quantas coisas nós não achamos que tem que ser o nosso jeito? Nós adulteramos muitas coisas. Porque a ideia do adultério é a nossa capacidade de adulterar, de modificar certos processos da criação que não poderiam serem modificados. Quantas coisas a gente, sem consciência, vai errando e a gente não se dá conta que elas têm consequências. E as consequências não necessariamente 1 mais 1 é igual a 2 no mundo da espiritualidade, mas as consequências caem em muitas áreas da nossa vida. Durante esse mês, nós vamos andar juntos. Te convido para que possa participar da Escola de Kabbalah através do curso de práticas meditativas que acontece sempre de segundas e quintas-feiras às 18h10. É uma aula ao vivo via Zoom, as aulas todas ficam gravadas. Para aqueles que já conhecem a astrologia, eu convido para que venha estudar os planetas transsaturninos e a Kabbalah junto, quer dizer, com uma linguagem cabalística, que inicia dia 2 de setembro. E é um curso contínuo de astrologia, onde a gente vai se aprofundando cada vez mais. Também aulas ao vivo, via Zoom, e que ficam gravadas. Convido vocês para o curso de Cabala e a Mística do Nome, que é um curso que vai tratar sobre a importância do nosso nome, o significado cabalístico, como, quando, quem deve dar o nome. Vamos meditar e olhar para os nossos nomes, vamos trabalhar com os nossos nomes para poder buscar o sentido e o significado. Começa no dia 17 de setembro, numa quarta-feira, às 19h40, também via Zoom. E, óbvio, convido vocês para um curso intenso, muito especial, dia 8 de setembro, durante 7 dias. Isso significa que é de segunda até a próxima segunda. Nós vamos nos encontrar às 7h20 da manhã até às 8h10, numa aula. E durante o dia, eu vou estar te acompanhando através de áudios, numa caminhada de transformação, onde nós vamos aprender sobre resistência, autocontrole e jejum no nível do corpo, da mente e do espírito, para transformar completamente a nossa vida. Ninguém se transforma se não aprende a ter autocontrole. E se tu não entender que o autocontrole ele tem que acontecer junto nos diferentes corpos, nos diferentes níveis de consciência, tu não consegue transformar de verdade a tua vida. Uma transformação sem volta. Então, venham fazer esse grande exercício, que será de um caminho para poder aprender a silenciar, a direcionar o que tu está falando, o que tu está vendo e o que tu está comendo. Mais informações, entre em contato comigo, acompanhem a escola, estejam conectados, principalmente na semana que vem. Comecem a prestar atenção cada vez mais em transformações que vocês podem estar sentindo, que vocês podem estar experimentando e vivenciando. Nós temos o nosso primeiro eclipse acontecendo no dia 7 de setembro, no grau 15 do signo de Virgem e Peixes. Todas as pessoas que têm planetas astrológicos perto do grau 15 de Virgem e Peixes estão sendo afetadas diretamente. Existe uma geração, que é a geração de 63, 62, 63, 64, 65, 66, 67, que está sendo atingida no Plutão e provavelmente no Urano, diretamente.
Mas tu tem que conhecer um pouquinho o teu mapa para ver aqueles que são virginianos, aqueles que são piscianos, para mais ou menos entender, né, que planetas que podem estar sendo tocados. Além de Virgem e Peixes, Gêmeos e Sagitário, também próximos do grau 15 de Gêmeos e Sagitário, qualquer planeta, também vai estar recebendo uma quadratura da Lua ou do Sol. No caso do primeiro eclipse, que é um eclipse lunar, isso significa que a sombra da Terra vai ser jogada na Lua. E este eclipse é um eclipse que nos remete a um processo de techuvá, de introspecção. Esse eclipse é um eclipse que nos leva a um processo de introspecção, ok? Enquanto eu estou falando com vocês, daqui a pouquinho já vou abrir para mostrar o mapa. O eclipse lunar, ele vai ter a energia da Lua. E a energia da Lua é um convite para que a gente enxergue nossas emoções, nossos sonhos, nossas energias, nossas energias, tá? Mas, gente, vocês estão escrevendo, se tu tem um planeta no grau 10 de peixes, já não está quase pegando. Se tu tem no grau 20 também já não está quase pegando. Então, o grau é 15. Então, se tu tiver no grau 13, 14, grau 16, 17, aí vai pegar, tá? Então, tem que saber qual o grau. Ou a tua vida já está começando a acontecer coisas, porque normalmente a gente já começa a sentir antes. Esse é um mês de muitos acontecimentos, é um mês de muita intensidade, tanto na nossa, pode acontecer na nossa vida pessoal, quanto na vida do coletivo, na vida do próprio país, porque o que acontece é que esse primeiro eclipse, né, aqui está o Sol a 15 graus, olha o Mercúrio aqui, tá? E aqui está a Lua a 15 graus e aqui está a cabeça do dragão a 18 graus. Então, esse Sol aqui, ele está caindo em cima do Sol do Brasil, tá? Está na casa 7. E quem está no Telegram, já mandei o áudio falando sobre isso. Então, vão lá, escutem de novo o áudio, né, para ir percebendo e sentindo. Durante amanhã, eu vou estar enviando para vocês uma segular, quer dizer, um código, um conjunto de códigos para que vocês possam é, meditar e observar esses códigos para poder ajudar a digerir essas energias. Mas quando tu entende esse caminho de introspecção, porque é exatamente no eixo Virgem e Peixes, né? Então, o que vai ser, o que vai ficar sem luz é o signo de Peixes. A luz vai estar vindo de Virgem, que é o próprio mês de Lula, o próprio processo de análise, o próprio processo de poder olhar aquilo que tu não consegue olhar. O eclipse, ele sempre vai estar falando de algo que está ali e provavelmente já está ali há tempo, e tu não estava enxergando, e o eclipse vai mostrar. Então, o eclipse, ele revela, ele sempre revela. Essa é a função do eclipse. E ele revela aquilo que a gente não estava olhando. Gente, é muito comum, a gente não presta atenção, passa batido, a gente não foi criado para ficar se olhando para dentro. Mas o mundo lá fora, ele se tornou um grande convite para olhar para dentro. Cada dia que passa, eu vou falar uma coisa bem aberta aqui. O mundo lá fora, ele se tornou uma briga de família. Parece novela. Sabe aquelas novelas da Globo de antigamente, que era das famílias fazendeiras, tudo do Nordeste, ou do centro de São Paulo? Os coronéis ficavam brigando. Virou isso. O sistema virou isso, uma briga de famílias, com xingamento e palavrões. Eu comecei a olhar aquilo e dizer assim, gente, não dá mais. Essa novela eu já sei como é que vai ficar. Saber, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou olhar para dentro. Eu vou viver intensamente esse ciclo.
porque eu tenho muito mais alegria e felicidade, porque eu estou criando espaço para que aquele que realmente traz abundância, prosperidade, possa estar próximo da minha vida e a minha vida próxima dele. Eu não ocupar com reatividades dos outros que contamina a minha vida e que só me adoece. Então tem um momento que a gente tem que fazer escolhas. E o signo de Virgem ele é ótimo para poder limpar e fazer escolhas quando a limpeza ela começa dentro de nós, nas coisas mais lua e em peixes, mais profundas, que a gente não está vendo. É como se o primeiro eclipse ele tivesse um elemento de abismo, que vai nos permitir olhar lá embaixo. Meu Deus, olha lá embaixo, olha quanta coisa escura e quanta coisa que estava escondida e que vai ser revelada. Mas olha só, podem ser revelados potenciais, coisas boas, coisas que tu não está enxergando. Quem sabe a gente abre o espaço para ver as coisas boas e não as coisas ruins. Porque se a gente só tem olhos para as coisas ruins, só vai acontecer coisas ruins. Nós estamos hoje vivendo um limite e só nós podemos mudar o que está acontecendo. Só nós. E quanto mais a gente se trabalhar, mais a gente vai jogar a luz. E não se preocupem. O outro lado, ele não suporta a luz. E mais desordem e caos o outro lado vai ser. Entenderam? Ok. É preciso buscar luz. É preciso buscar luz para a tua vida, para a tua estrada. A gente adora perder tempo com a vida dos outros. A gente adora ficar olhando o que o fulano está falando, o que o fulano não está falando. Lá fora o mundo é infantil, totalmente infantil. E que bom que nós estamos aqui. Que bom que a gente tem a escola de Kabbalah. Porque a gente precisa dessa ilha para poder ter um espaço, para poder ouvir, para poder falar, para poder expressar, para poder buscar o caminho correto. Então, que a gente faça desse mês, que a gente faça desses eclipses uma tremenda correção, porque nesse mês é que a gente vai realmente conseguir enxergar o futuro. Não dá para poder falar o que vai acontecer ali na frente. Não tem como, nem na astrologia. Quem está falando, não está falando nada, que é likes. Então, nesse mês a gente já vai ter uma noção, já vai dar para começar, porque ele vai trazer muitas surpresas. Mas tu precisa de trabalhar para trazer a surpresa, porque tu faz parte da surpresa. Porque se tu não modifica a tua vida, como a vida lá fora pode se modificar? Quando somos nós que fazemos toda essa realidade. O eclipse no Sol do Brasil é um eclipse que vai tocar o coração do país, a alma do país. Vai tocar a dimensão da luz do país. O Sol muitas vezes é uma representação da espiritualidade, da dimensão divina. O Sol, ele pode representar essa visão do rei que desce para visitar os súditos. Pode ser uma manifestação divina, sim, esse período. Mas depende do nosso trabalho espiritual. Essa é a grande verdade. Porque nós também somos os súditos de Deus e somos co-criadores e fazemos parte desse país. E se nós estamos aqui, é porque somos os guerreiros e que guerreamos de uma forma interna, por oração, por kavaná, por intenção e por meditação. E desejamos o melhor.
E eu não estou dizendo que o A ou B é melhor, porque eu acho que nem o A nem o B são melhores, porque a gente precisa abrir para uma outra situação e uma outra condição de unidade, de integração, de despertar sem curto-circuito o valor desse país e o valor de cada um de nós. Como é que tu quer despertar algo de bom lá fora se tu ainda não te trabalhou para despertar o teu melhor sem curto-circuito? Curto-circuito vai ter também a ver com o não merecimento, com o pão da vergonha. O segundo eclipse, então, antes de ir para o eclipse, o outro eclipse, só para reiterar aqui, para vocês verem. Então, aqui está esse primeiro eclipse. Quando a gente fala dos signos de Sagitário e Gêmeos, é porque é onde vai ter a quadratura. Então, é aqui. Então, esse eixo também é mexido, tá? Esse eixo também tem a ver também com informação, com movimento, com mídia, com justiça também, com a busca de sentido de vida, também com significado e sentido de vida. Então, a gente tem eclipses que conversam muito bem com o mês de Elul e com essa visão de preparar-se para a gente ir para uma camada mais profunda da nossa espiritualidade, né? Então, tu também tem que te perguntar o quanto tu está realmente te envolvendo com a tua espiritualidade. E se envolver com a espiritualidade, é claro que tem momentos que a gente precisa abrir o espaço para parada com a correria, poder estudar, meditar, orar. Mas se tu poder aprender a aplicar o conhecimento 24 horas do dia, 24 horas do dia, tá? O outro eclipse, ele é muito especial também, porque eu tenho que baixar aqui, porque o outro eclipse, ele vai cair no Rosh Hashanah. Deixa eu só ver se vocês... Então, no dia 21 de setembro, tá? O outro eclipse, ele acontece a 29 graus de Virgem, bem no finalzinho de Virgem. Então, tudo que tiver no final de Virgem, no início de Libra, tá? É mexido, assim como o final de Peixes e início de Áries. Esse eclipse também pega o Mercúrio. Então, sempre o Mercúrio está em volta, porque isso acaba trazendo muito questões de revelação, tá? Questões racionais, questões de conhecimento e que geram movimento, porque o Mercúrio ele é um signo, ele é um planeta de movimento, mas no Rosh Hashanah a gente tem a oposição com Saturno e Netuno, que eu já venho falando há bastante tempo com vocês. No Brasil acaba pegando o Plutão do Brasil e tudo que a gente está vivendo tem muito a ver com o planeta Plutão do país, né? E Plutão tem muitos sentidos e muitos significados. O Plutão está na casa 2 do país, que é a casa de finanças, tem a ver com a economia, tem a ver com as riquezas do país, com as reservas do país, mas a casa 2 também tem a ver com os nossos valores, né? Quer dizer, valor no sentido do que eu escolho, que é importante para mim ou não é, o que eu escolho para poder aprender e poder agregar o meu valor pessoal, o valor de um povo pessoal, né? E, obviamente, o Plutão, ele rege as grandes instituições poderosas financeiras, os bancos. Então, por isso que está esse cenário todo. Não tem outra, não tem, não preciso, não vou nem explicar, é só olhar. É o Plutão. Então, o Plutão ele vai do inferno aos céus. Ele é o processo desde dos dragões, passando pela serpente, passando pelo escorpião, porque o Plutão é um regente escorpião, e ele vai chegar na ave fênix. O Plutão na casa 2 do Brasil é uma representação de um país que vive em crise e, ao mesmo tempo, sai da crise como a ave fênix. Mas o Plutão na casa 2 tem algo lindo. É um país riquíssimo. Riquíssimo. Vocês não têm noção.
Não termina a riqueza desse país. É um país que tem muita riqueza debaixo da terra, muita riqueza, debaixo do mar. Tem muito petróleo nesse país, muito. Ainda não se descobriu a metade. Tá? E ao mesmo tempo, o Plutão ele também diz: olha, tem muita coisa escondida, tem muito dinheiro escondido, tem muitos negócios escondidos, tem coisas escusas, né? Porque o Plutão ele te leva a coisas muito pesadas, né? E também o Plutão, ele, enquanto ele não é amadurecido, ele acaba trazendo todos os jogos mafiosos de negócios, né? E aí entra a corrupção, entra as coisas diversas, tá? E aí o eclipse que é um eclipse solar porque a Lua vai ficar em cima do Sol, né? Ele vai tocar esse Saturno e esse Netuno que acaba mexendo com a estrutura também mundial. Eu poderia dizer que os eclipses vão fazer a gente ver ou vai ou racha. Ou tu tem um lado, né, que vai tomar conta mesmo, vai assumir, vai dizer, ó, é assim, assim, vai fazer, vai dar o comando. Ou tu tem um desmanche disso, um possível desmanche disso, né? Porque Saturno e Netuno, é uma conjunção que acaba falando muito do mundo mais socialista e mais comunista. É claro que Saturno e Netuno representam muito mais do que isso, e eu bato numa tecla que Saturno e Netuno têm uma dimensão espiritual muito importante, porque é o mestre espiritual. É uma representação quase messiânica. Só que, para quem conhece a Cabala de uma forma mais profunda, sabe que Messias não é uma pessoa. E é muito mais na dimensão física, uma consciência. Pode ser na dimensão espiritual, a forma como o Zohar fala. Há momentos em que o Messias acorda e ele aparece, mas na verdade não fica claro que é uma pessoa. E normalmente fica claro que esses momentos em que o Messias aparece são momentos de muita transformação. Por quê? Porque tem que despertar a consciência das pessoas. Despertar a consciência, tu tem diferentes níveis de despertar a consciência. Segundo a Kabbalah, nós somos a geração que veio despertar o livre-arbítrio. E para poder despertar o livre-arbítrio, a gente precisa entender que nós somos resultado de um processo de quem se alimentou e trouxe a energia chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós passamos uma vida inteira na árvore do bem e do mal. E somente agora nós estamos entrando na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas mais do que eu entender lá fora o que é bem e mal, é quando eu olhando como o mundo está se movendo, eu olhando como os líderes estão se posicionando de forma tão inacreditável, infantil, e aí eu me viro e eu vejo que pessoas no meu entorno agem da mesma maneira. E talvez vai ter um momento em que eu vou me olhar no espelho e eu vou perceber que eu também estou agindo da mesma maneira. E eu não vou poder reclamar se está assim. Para Deus, o caminho é muito mais esse do que questões políticas ou econômicas. E é por isso que a gente tem que cuidar para não perder tempo com aquilo que não é o interesse de Deus. Mas poder encontrar o verdadeiro caminho, e os eclipses podem nos levar para o verdadeiro caminho. Quando nós estamos conscientes, nos trabalhando espiritualmente, e a gente está atento à sutileza das coisas na volta, nós lidamos muito bem, muito obrigado com os eclipses. A gente percebe as energias acontecendo e a gente vai se trabalhando conforme essas energias, porque a gente percebe oportunidade.
E o eclipse é uma oportunidade. E quem olha para a luz e entende a presença divina e se relaciona com a presença divina, nenhum eclipse é assustador. Porque quando eu coloco o poder sobre um planeta, o problema é o Mercúrio retrógrado. Eu estou criando idolatrias. Eu estou colocando o poder em algo que, na verdade, nem tem tanto poder assim. E o pior, eu estou me diminuindo quando nós estamos aqui para crescer em nosso poder e poder despertar a nossa verdadeira consciência. Pensem sobre isso. O segundo eclipse acontece no final do signo de Virgem. Ele marca exatamente o fim e início de um novo ciclo. Cai no Rosh Hashanah. Nós vamos estar juntos no Rosh Hashanah, na segunda-feira, para as conexões. Não são chamadas conexões de Tishrei, não são chamadas conexões de Libra, são chamadas conexões de Rosh Hashanah. Então, com certeza, até lá a gente vai conversar sobre o Rosh Hashanah para poder se preparar, ok? Ahn, Quem é de Porto Alegre e está interessado em que a gente se reúna para fazer um jantar e fazer essas conexões juntos, entre em contato pelo WhatsApp comigo, que a gente já vai começar então a se organizar para isso. Queria agradecer vocês, mas deixar agora o final aberto para perguntas e questões. Eu vou abrir o áudio para quem quiser falar e pode também fazer perguntas via o chat. Todo mundo com a câmera fechada, pouca gente com a câmera aberta, pessoal sempre muito tímido. Perguntas, questões, sem perguntas, sem questões. Perguntas de Kabbalah, questões. Eclipses são ruins? Depende para quem. Na antiguidade, os cabalistas diziam sempre que os eclipses eram marcados por grandes desastres. Os eclipses começaram a ser estudados em termos astrológicos, em termos de efeitos, e quando tu tem consciência, quando tu desperta, os eclipses não são ruins. Mas os eclipses, eles revelam aquilo que está oculto, tu entendeu? Então, o que acontece é que, dependendo do que pode estar oculto na tua vida e se revela, bem, tu pode ter uma resposta negativa com relação a isso. Isso pode vir com um nível de sofrimento, mas isso não é regra para todo mundo. Então, por isso que eu tenho falado e largado áudios e já falando e chamando a atenção. Ah, olha, já vai prestando atenção, o que está acontecendo? Ah, deu um problema? Onde tu não está olhando? O que tu não está prestando atenção? Nada nessa vida é por acaso. Eu acho que melhor do que perguntar se os eclipses são ruins, a gente pode perguntar: os eclipses são oportunidades para a gente crescer? Muito, muito. Ah? Sobre o shofar, como devemos escutar? Acompanha lá no Telegram. Eu vou entregar o shofar para vocês, um áudio do shofar para vocês ali, todo dia de manhã, tá? Pessoal que é da escola, a gente sabe, a gente faz outras formas e a gente trabalha com esses despertares junto dos cursos. Quem fizer o curso dos 7 dias, é um curso em que nós teremos as orações e conexões e meditações. É um curso bem intenso desses 7 dias. Bem mesmo. Quem fez um outro curso que também tinha esse propósito de eu andar junto, esse está melhor, esse está mais intenso. Por isso são 7 dias seguidos, tá? O Rosh Hashanah será dia 21 de setembro, então. Sim, exatamente. É na segunda-feira, tá? De noite. Oi, Adriana, tudo Oi, bom?
Suzete, como eu sou Sagitário, o meu marido o Alejandro é Gêmeos, nós vamos estar na quadratura ali do eclipse, né? Depende se tu tem planetas a 15 graus, né? Ah, só assim, só É, se eu tiver planeta. porque é longe, tu tem, vamos dizer, planetas no início de Gêmeos, início Sagitário já não pega. Agora, o segundo eclipse, ele vai pegar quem tiver no final de Sagitário e no final de Gêmeos, né? Vai pegar, assim como no início de Câncer e no início de Capricórnio. Ah, mas essa quadratura, ela não é ruim. Ela é simplesmente um momento em que tu tem que mais interiorizar ou é realmente uma quadratura é algo que É, não é assim, ó, favorável? primeira coisa, tá, gente? Eu sei que a gente tem padrões dentro de nós e quando a gente escuta algo, a gente fica super marcado porque tem esse padrão. Eu quero que vocês entendam algo, porque isso é algo muito da cabala. Todo mal tem um bem guardado. Uhum. O mal, ele tem um propósito. E na verdade, o mal, ele não é um mal, ele é uma forma de despertar, de acordar. Quando a gente passa por algum sofrimento, e Hasve Shalom, que Deus nos livre, aquilo lá é para que a gente desperte alguma coisa, tá? Bem, de novo, deixa eu pegar o coletivo, porque isso está todo mundo igual. Então, no coletivo, a gente está vivendo um momento crítico, um momento de dúvidas, de insegurança, não sabe, vai dar, vai ir para o lado A, lado B, entende? Então, isso é para forçar a transformação. É para forçar a transformação. Mas se tu já está conectada com consciência, tu já vai te dando conta o que que tu tem que te transformar, tu já vai te dando conta o que que tu tem que mudar. De novo, eu sempre chamo a atenção, gente. Parem de deixar para amanhã escutar um áudio que a escola de cabala manda. Ou ver, eu me matriculei no curso, mas eu ainda não escutei os áudios. Pô, eu tenho vontade de me jogar aqui no chão, né? Porque assim, ó, eu vou ser bem honesta, todas as aulas, todos os áudios, tudo que eu faço, eu não estou fazendo para amanhã. Amanhã é outra energia, é outro momento. Passou. E isso é uma desconexão. Isso é uma fragmentação. Então, como é importante, é, a gente precisa criar esse espaço para poder se olhar, principalmente nesse momento que está em ebulição. Se o mundo está em ebulição, é porque nós, pessoalmente, estamos em ebulição. Essa é a verdade. Então, o eclipse, principalmente uma quadratura, são grandes oportunidades de transformação. Então, a gente precisa aprender a observar. Olha, que áreas da vida de vocês que tu pode estar percebendo que já estão sendo mexidas. Tá? Então é nesse sentido que tu aproveita os eclipses para crescer. Como os eclipses eles têm muito a ver com o mês de Elul, é óbvio que quem está na Cabala está anos-luz na frente. A gente tem que viver esse mês, né? Por causa desses eclipses. O eclipse lunar ele trabalha com os aspectos da Lua, nos remete mais para o mundo interno. E aí se diz o seguinte: os cabalistas dizem que o eclipse lunar ele atinge mais o povo de Israel. E eu sempre falo aqui para vocês que povo de Israel é uma metáfora, é um símbolo, porque nós que estudamos a Kabbalah somos o povo de Israel. Israel significa aquele que anda à direita de Deus, ou que luta com Deus. Então, por que que nos afeta? Porque nós somos as pessoas que entramos para dentro. Então a gente precisa entender que o eclipse é uma oportunidade que tu tem de mergulhar mais fundo. É uma grande oportunidade de ir mais e mais fundo. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Olha, não começa arrumando a casa, né? Medita arrumando a casa, varrendo a casa, limpando a casa, porque é uma coisa virginiana, né? Então, organizando as coisas na tua vida.
e aí tu consegue te organizar. Virgem fala de saúde, organiza a tua vida para poder ter saúde. Então, quanto mais tu tem a conexão com a espiritualidade, mais as coisas internas e mais para todo mundo, gente, nós estamos vivendo cada vez mais uma realidade que nós estamos mais sensíveis. Como o mundo externo ele é caótico e a gente está bebendo muito do mundo externo, nós estamos ficando doentes. Nós estamos ficando doentes. Me desculpa se alguém aqui está olhando o que está acontecendo na política do país e está bem de saúde. Então, não adianta ficar falando que vão largar mais uma pandemia, que vão largar mais um mosquito, vão largar mais não sei o quê. Gente, o veneno da palavra, o veneno dos acontecimentos, isso nos adoece, porque isso faz destruir a nossa imunidade. As nossas demandas, as nossas inseguranças, nossos medos, nossas incertezas, tudo cai a nossa imunidade. E a gente tem que aproveitar um mês de Elul para poder cuidar da nossa saúde e melhorar a alimentação, imunidade, tudo. Isso é crescer e aproveitar os eclipses. Tá? Meu marido é de 66 e virginiano, dia 21, e eu Sagitário. Como seria isso para nós? Tem que olhar o mapa, né? Mas normalmente quem é de 66 tem Urano tem Urano e Plutão muito próximo do 15º grau. Então, obviamente, vocês estão passando por grandes transformações. Tá? E aí vem todas as energias de Urano, de mudança, de libertação, de Plutão, as coisas que estão ocultas, escondidas e que têm que ser purgadas. Plutão mexe com coisas pesadas. Tá? Urano traz transformações e mudanças, libertação, consciência. Mas tudo isso, Urano e Plutão em Virgem para essas gerações, é uma consciência de cura, né? É uma consciência dos curadores, né? Das pessoas que vieram para mudar os hábitos. Então, a gente tem que pensar muito nesse ciclo como mudança, que mudanças de hábitos que a gente pode trazer nas nossas vidas. Alessandra, aproveitar esse momento do eclipse para orar, meditar, salmodiar, buscar amar mais. Eu acho que tem que aproveitar o mês de Elul. A gente tem os eclipses, tem sido comum os eclipses nesses períodos, tá? E a gente tem que aproveitar o mês de Elul e aquilo que a gente tem das ferramentas das letras hebraicas que vão nos proteger para poder vivenciar, né, os dois eclipses. Perguntas, questões? Para o pessoal do YouTube, eu vou agradecendo. O pessoal acompanha a escola, venham fazer os cursos da escola, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e que a gente possa estar nos próximos encontros.